Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai conversar essa semana sobre o aumento das incertezas no Brasil. Bom, esse tem sido um ano confuso, a gente tem falado sobre isso. A gente nota um aumento nas tensões financeiras no Brasil e no mundo. E um bom termômetro desse movimento tem sido a cotação do dólar no Brasil. Enquanto em dezembro de 2023, por exemplo, a moeda norte-americana oscilava ao redor de R$ 4,90, o que a gente nota é que desde janeiro desse ano, a tendência do dólar é de alta e a cotação nas últimas semanas se acelerou, alcançou e superou o patamar de 5,40. É um movimento bastante expressivo e preocupante. Uma parte dessa história a gente pode explicar através do quadro externo. A gente tem notado muita dificuldade de queda da inflação nos Estados Unidos e, como resultado, o Banco Central norte-americano sinaliza menor espaço para corte de juros e, portanto, os juros internacionais mostram uma tendência de alta, o que acaba afetando negativamente os fluxos de capitais para os mercados emergentes e recebendo menos recursos, é natural que a moeda no Brasil também fique pressionada. Agora, chama atenção que depois de abril, a cotação do real se descolou da cotação dos demais mercados emergentes. A moeda brasileira, se a gente tivesse acompanhado as moedas emergentes, teria oscilado na casa de R$ 5,00 e não foi isso que a gente viu. Portanto, existe um movimento claramente local. E quais são as duas histórias já bastante conhecidas? A primeira é fiscal. O governo vem aumentando muito suas despesas e há muitas dúvidas da sua intenção e capacidade de controlar essas despesas no futuro. Ao mesmo tempo, a gente nota um esgotamento da estratégia de aumento de receitas, o que implica, portanto, um cenário muito claro de aumento de dívida num contexto global complicado. Mas não é só sobre as contas públicas. A gente tem notado também muita preocupação com o Banco Central. Esse ano a gente tem uma transição no comando da autoridade monetária e, portanto, ninguém sabe dizer exatamente quem vai ser o próximo presidente e qual vai ser sua estratégia, se mais ou menos tolerante com a inflação. Portanto, existe uma perda de credibilidade no instrumento fiscal e no monetário. Com menos confiança no instrumento de gestão e num ambiente global mais complicado, é natural que as incertezas aumentem no Brasil. A questão, no entanto, é saber, a gente sabe que a coisa está complicando, mas e a partir de agora? O que a gente pode esperar para o segundo semestre desse ano e para 2025? Quem vai ajudar a gente com isso é o Carlos. Olhando para frente, é difícil a gente ver uma melhora significativa dos níveis atuais. A estratégia fiscal do governo continua sendo de expansão de gastos. Tem se falado em controlar alguns gastos, em fazer algumas desvinculações, mas de modo geral, quando a gente olha para o total de gastos, o planejamento do governo segue sendo de uma expansão relevante ali em termos reais. Ao mesmo tempo, a estratégia de receitas ela tem perdido o fôlego. Há espaço ainda para ganhos adicionais ou para medidas adicionais serem apresentadas aí ao longo do segundo semestre, mas esse espaço tem sido cada vez menor. Então, quando a gente olha para o total aí das ações, seja do lado da despesa, seja do lado da receita, ainda que o governo tenha bastante sucesso na implementação dessas medidas, a gente não vê um resultado fiscal muito diferente do que tem sido já antecipado pelo mercado. O governo deve, mesmo no cenário mais otimista, ainda ter muita dificuldade de entregar as metas estipuladas ali pelo arcabouço. Então, muito provavelmente, a gente vai ter esse ano ainda uma revisão da meta fiscal e a meta para os próximos anos ainda deve sofrer revisões adicionais, ainda que não esse ano, mais para frente também deve ser um ajuste aí inevitável. Se a gente soma tudo isso, então há uma percepção muito negativa sobre a política fiscal, que é o que tem pressionado os ativos de risco locais e o que deve continuar pressionando, talvez até em maior intensidade, nos próximos meses. Do outro lado, a gente tem a política monetária, né? Outro ponto, outro centro aí que tem gerado pressão sobre os ativos, dada a preocupação com a gestão do Banco Central, com as sinalizações do Banco Central, que por enquanto giram em torno das expectativas, das sinalizações, dado que o Banco Central atual tem mantido ali a taxa de juros num patamar elevado, tem sido mais cauteloso com a inflação, mas quando o mercado olha ali para o próximo Banco Central a partir do ano que vem, e talvez esse tema até se antecipe com uma indicação eventualmente antecipada, né, do presidente do Banco Central esse ano, quando o mercado olha lá para frente, as preocupações são mais importantes, porque o governo tem mostrado
a intenção de indicar alguém que seja alinhado aí com uma postura um pouco mais agressiva de corte de juros ou que busque níveis de taxa de juros menores. Juntando essas preocupações fiscais e monetárias, a gente não vê uma tendência positiva para esse segundo semestre. Então, agora a gente pode ter exageros aí, uma pressão temporária um pouco mais forte, mas a tendência não é positiva para o segundo semestre. Pelo contrário, a gente deve seguir com uma pressão importante sobre os ativos locais. Tá certo? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.